Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão vendo esse vídeo. Eu vou estar aqui apresentando, certo, a atividade que foi feita. Essa atividade ela é da disciplina de sistemas distribuídos. É uma atividade aí proposta pelo professor Alexandre e ela é relacionada à comunicação por RPC. Essa atividade eu fiz em conjunto com o Leonardo de Almeida, certo? E eu fiquei aqui incumbido de apresentar esse vídeo, explicando um pouco sobre o código e sobre como é o trabalho, certo? O que a gente escolheu foi esse quinto tópico, certo? Que é relacionado aqui a um jogo de adivinhação, onde a solicitação do professor foi a seguinte: crie um código onde o servidor dá a dica de algo e você deve adivinhar letra a letra, certo? Então a gente vai ter um servidor informando uma palavra, dando uma dica de uma palavra, certo? E a gente vai tentar adivinhar que palavra é essa, certo? A dica pode ser bem genérica, relacionada, se for uma fruta, um tipo de carro, de moto, alguma coisa do tipo, certo? Mas o intuito do trabalho em si é mesmo a exploração da comunicação por RPC e o código em si a gente vai fazer na linguagem de Python, certo? De antemão, esse jogo de adivinhação aqui, a gente já vem à mente logo o jogo da forca, né? Que é, acredito que todo mundo já tenha jogado esse jogo. E ele é da seguinte forma, né? A gente tem a dica de uma determinada palavra e tem uma determinada quantidade de tentativas. Então a gente vai utilizando essas tentativas, vai tentando formar a palavra final, para poder completar ela, certo? Se esgotar as alternativas, a pessoa já perde, né? Já erra a palavra, não tem a oportunidade de estar chutando nem nada do tipo. Mas se dentro da determinada quantidade de possibilidades ela for acertando, ela tem a possibilidade de estar concluindo acertar a palavra por completo, certo? Então a gente usou essa lógica mais mesmo do jogo da forca e tentou ilustrar e codificar da melhor forma possível, sempre mantendo também a relação da comunicação por RPC. Vou mostrar aqui o código. Primeiramente a gente queria fazer o comparativo, porque primeiro eu fiz um teste para poder fazer utilizando socket, né, que foi o que a gente tinha visto já nas atividades passadas, para poder ter mais ou menos a dimensão de como seria a diferença, né, dessa comunicação, cliente-servidor, como seria a interação, para poder estar formando o servidor e o cliente, e também para poder diferenciar, né, saber direitinho como é que está funcionando de uma forma utilizando socket e a outra utilizando o RPC. Desse lado direito aqui, a gente tem o código, né, a codificação que foi feita utilizando o socket, né, importando aqui socket e montando o servidor, o BIDE, aceitando as comunicações, certo? E deixa eu ver aqui. E temos também aqui também algumas funções que são utilizadas dentro do servidor. Essas funções que eu utilizei aqui dentro do servidor são justamente para manter essa relação de interação e de comunicação com o cliente, certo? O nosso cliente, os clientes que vão se conectando a esse servidor. Então, cada uma dessas funções aqui está retornando, certo? Alguma coisa, ou então está imprimindo algo na tela. E aqui a gente tem a comunicação, né, do que está sendo enviado e também dentro das funções. Essas funções eu não consigo chamar elas diretamente aqui pelo cliente, certo? Então essas funções elas executam propriamente dentro do servidor e por final é que elas enviam uma palavra ou o resultado delas. Por exemplo, aqui essa de carregar a palavra secreta, certo? Carregar ali a palavra que vai ser a chave, ou seja, a palavra secreta, no caso, que vai ser aqui o cliente vai tentar adivinhar. Então essa função aqui que a gente tem de carregar, ela vai gerar o resultado. Então eu puxo aqui, depois eu vou explicar com mais detalhes o método que eu utilizei e vai gerar a palavra aqui, essa palavra secreta, certo? Eu não consigo estar passando essa função para o cliente,
mas eu vou passar só a resposta, que é o retorno dessa função, certo? Que é justamente através daqui. Aí também, primeiramente, eu tenho também a função, eu passo a dica. Então, como foi solicitado pelo professor, aquela questão de estar enviando o servidor dando a dica. Então aqui parte do servidor, certo? O envio da dica. A gente manda aqui como string, codifica ela. Aí eu estou enviando ela. A dica é o que? É o nome de uma pessoa. Então a palavra que a gente vai tentar adivinhar vai ser o nome de uma pessoa. E aqui também eu estou enviando o resultado da palavra secreta. Ou seja, aqui vai a palavra, certo? Quando o cliente receber lá, ele já vai printar a dica para ele poder tá fazendo os testes de acordo com o algoritmo e tá tentando adivinhar essa palavra. E aqui no momento que ele for receber esse daqui, já vai ser a palavra que vai estar sendo utilizada pelo algoritmo para poder fazer as verificações, né? Se a palavra a letra em si que o cliente falou está contida na nossa palavra secreta. Se não tiver, a gente já considera como erro e ele já está perdendo aquela tentativa. Caso contrário, ele já vai acertar e vai continuando e vai mantendo as tentativas dele ativas, certo? Então a gente só desconta a tentativa quando ele erra. E aqui é só um print final para, após ser rodado o código aqui cliente, o servidor ele printar, certo? Para quem está visualizando pelo servidor, se o cliente ele conseguiu acertar a palavra e encerrar a conexão. Ou então se o cliente errou a palavra e da mesma forma encerrar a conexão, né? Fechar a conexão. Mas o comparativo, o real que eu queria fazer mesmo era só o comparativo da forma como é utilizado o socket, né? O algoritmo feito utilizando o socket e o algoritmo usando aqui o RPC, certo? XML, RPC. Aí aqui é a parte de envio, né? Por exemplo, aqui send all, aqui a gente montou o servidor, certo? Utilizando aqui o byte, a gente montou o servidor utilizando o host local, a porta pré-definida, a gente aqui coloca uma porta bem alta, né, para não ter problema de conflito com nada que esteja rodando aqui no nosso computador. Já aqui no cliente aqui vendo bem por cima, a gente utiliza o host, a porta, a mesma porta, né, para ele tentar se autenticar. Aí no caso aqui a gente define o nosso socket, certo? E que é através desse socket que o cliente ele vai se conectar ao servidor. Então aqui a gente monta ele, faz as atribuições a ele utilizando o import do socket que a gente faz. E aqui a gente vai utilizar ele. Então a gente vai tentar conectar ele utilizando o host e a porta, certo? Tem que ser o mesmo para ele saber que ele está indo para o servidor que a gente criou, certo? Então por isso que aqui é o mesmo, o IP local, aqui já tem como localhost que dá a mesma coisa. E aqui a gente só vai chamar, de certa forma tá chamando aquelas funções, certo? Por exemplo aqui, dica palavra, eu coloquei aqui como uma função, dica palavra. Aqui ela vai estar recebendo, certo? A dica da palavra que foi enviada aqui pelo servidor, certo? Que é justamente essa daqui, que é o nome de uma pessoa. Então aqui ele já recebe o nome da pessoa. Aqui ele carrega a palavra secreta, certo? Que ele vai receber o retorno desse daqui, que aqui ele vai utilizar a palavra normal. Aí lá ele recebe e já vai fazer o uso dela, certo? Vai atribuir ela. Pronto, decode. Aqui ele vai decodificar. Então todas as vezes, por exemplo, às vezes que eu carregar aqui a palavra secreta, eu vou estar utilizando o retorno que eu recebi desse código aqui. Aqui eu só fiz mesmo a função para poder a gente ter, né? A função para poder chamar. Eu coloquei o mesmo nome de função. Mas a gente está chamando ela internamente aqui dentro do algoritmo cliente. A gente não tem nada a ver lá com o servidor. Do servidor a gente só está recebendo a palavra mesmo e atribuindo ela à variável palavra, certo? Aqui a gente decodifica ela para poder utilizar ela na sua na sua forma original, não na forma de bits nem nada do tipo, certo? Porque primeiro aqui a gente codifica e aqui a gente decodifica, certo?
Aí, isso seria a gente fazendo algoritmo aqui utilizando socket, certo? Aí, no meu ponto de vista, a forma utilizando o RPC, a comunicação através do RPC, ela é bem mais simples, certo? Ela é bem mais simplificada. Então aqui eu vou fechar essa parte aqui, porque o que importa mesmo é a parte de RPC. Era só mesmo para a gente ter uma noção de como ficaria o algoritmo utilizando socket. E agora eu vou mostrar aqui como é que é a comunicação utilizando o RPC. Vou fechar essa parte aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí aqui na parte utilizando no do servidor, né? Aqui eu vou estar importando o xmlrpc.serve, que está contido aqui nessa biblioteca. Simple é xmlrpc server. Esse random aqui eu utilizo só porque eu vou mesmo puxar algumas funções dele que eu vou estar utilizando dentro da lógica mesmo do algoritmo do jogo da forca, certo? Aqui eu estou criando o meu host, né? E a porta, host porta. E aqui eu utilizo parecido com aquelas outras dicas, com as outras funções lá do outro, certo? Por exemplo, dica palavra, a função dica palavra. Aqui eu simplesmente atribuí a dica a uma variável e eu estou retornando ela. Então todas as vezes que eu chamar essa dica palavra aqui, vai estar retornando nome de pessoa, a dica que eu atribuí. Se eu quiser colocar aqui qualquer outra dica e modificar a palavra secreta, certo? Eu posso fazer isso daí inúmeras vezes. Aí aqui o interessante, que eu coloquei só aqui no final, que é a formação, como é que eu estou criando esse servidor. Vamos criar o servidor, logicamente eu vou precisar do IP e da porta, certo? Host porta. Então aqui, primeiro eu atribuo a variável servidor, certo? Utilizando essa funcionalidade aqui da biblioteca que a gente importou, que é do RPC. Então eu vou dizer que esse servidor ele vai conter esse host e essa porta predefinidas, certo? Então toda vez que alguém tentar se conectar ao nosso servidor, ele vai ter que saber e vai ter que estar utilizando o IP e a porta que a gente já predefiniu. Aqui eu faço o registro dessas funções, que é as funções que eu estou contendo no meu servidor. Ó, no meu servidor eu estou contendo 3 funções, certo? Essas 3 funções eu faço a atribuição delas ao minha variável servidor, certo? Estou registrando essas funções no servidor para me poder acessar elas através do meu cliente, certo? Então o cliente que se conectar ao servidor que a gente criou, ele vai poder estar acessando essas funções, certo? Então ele pode estar utilizando essas funções aí livremente, mas na frente eu mostro como é que ele vai fazer essa chamada dessas funções. E aqui eu estou ligando meu servidor, servidor.serveForever. Pronto, aqui eu já mantenho o meu servidor ligado. E escutando, né? Ele já fica escutando e recebendo os acessos que todo mundo tentar se conectar a ele. Aí explicar aqui um pouco das funções. Aqui, como eu já tinha falado, é só dica palavra, só vai retornar a mesma dica da palavra. Aqui, para carregar a palavra secreta, eu optei por colocar a palavra em um arquivo local, certo? Então eu fiz um arquivo lá txt com a minha palavra e coloquei a palavra lá, certo? No caso, o nome de pessoa, eu coloquei o nome da pessoa lá, nesse arquivo, certo? Aí aqui eu faço a leitura dele, esse Rzinho é de read, né, que é de leitura, tem essas funcionalidadezinhas. E coloco o TF-8, que é para poder ler ela na sua totalidade. Por exemplo, se a palavra tivesse algum acento, algum caractere especial, a gente conseguir ler ele completamente, certo? Aí aqui eu vou ler a linha dela, vou estar atribuindo esse strip, no caso seria para, por exemplo, se tivesse mais de uma palavra no meu arquivo, eu estaria atribuindo uma atrás da outra, certo? Para poder ler ela em sequência dentro desse for. E depois a palavra eu vou estar atribuindo através desse apêndice da palavra, né, usando a função, na linha. Vamos saber qual linha é. Aqui também é para eu acredito que seja para me verificar a quantidade, né, de caracteres que tem essa palavra, que vai ser importante para eu poder estar utilizando ela. Mas o principal dela aqui é só ela retornar a palavra secreta. A gente retirou a palavra lá do nosso arquivo, que só o servidor tem acesso, certo? Só lembrando que o servidor é que tem acesso à palavra, essa palavra secreta, ao arquivo da palavra secreta, que é ela em si.
e ele vai retornar ela aqui, certo? Então todas as vezes que for solicitada, chamada essa função, ele vai estar retornando a palavra. Aqui eu também criei para saber o resultado do jogo, né? Isso daqui é chamado só mesmo no final do código, e ele vai printar para quem estiver verificando no servidor se o cliente acertou ou se ele errou, certo? E fecha a conexão. Aqui eu coloquei como fechar a conexão, mas o servidor vai permanecer aberto, certo? Para demais conexões ou para demais tentativas que a pessoa tentar fazer. Coloquei mesmo só para ilustrar, para saber que naquele momento ali está finalizando a tentativa a conexão, certo? Porque quem é encerrado é o cliente, não o servidor. Então fecha a conexão, mas o servidor se mantém ligado. E aqui na parte do cliente, aqui eu importei a parte do server, né? xmlrpc.server para especificar que é aqui no servidor. Logicamente, aqui eu importei a parte do cliente, xmlrpc.cliente, certo? Aqui eu especifiquei o IP e a porta, que são as mesmas lá do servidor, para poder utilizar, né? Aqui eu fiz a atribuição do servidor, e aqui automaticamente eu já mantenho a minha estabeleça a minha conexão, certo? Então eu especifico aqui, primeiramente o IP, depois a porta, e eu já consigo através dessa função aqui da, da, da biblioteca que a gente importou, estabelecer essa conexão, certo? E diferentemente de quando a gente utiliza o socket, eu posso utilizar as funções simplesmente chamando o servidor, certo? Então, por exemplo, aqui eu quero saber qual é a dica de palavra, que no caso a dica de palavra é nome de pessoa. Então aqui eu só peguei uma variável e atribuí ela, ó, chamando o servidor, chamei meu servidor e chamei a função, dica de palavra. Se a gente for olhar aqui, a dica de palavra vai retornar nome de pessoa, certo? Então quando eu der um print aqui, dica de palavra, aí já aparece na frente. A dica da palavra é nome de pessoa, certo? Aqui em carregar a palavra secreta, aqui da mesma forma, eu atribuí uma variável, que vai ser nossa palavra, e chamo a função que está presente lá no servidor. Então aqui eu não estou tendo acesso à palavra nem o arquivo que está contendo a palavra, certo? Eu estou tendo acesso apenas à função que faz a leitura da palavra, que é lá no servidor, certo? Que puxa a palavra do nosso arquivo palavra.txt, certo? E aqui ele retorna a palavra. Aí, agora, dando continuidade aqui nas demais funções do nosso código, né? Aqui é para imprimir a mensagem de abertura, certo? Só para ilustrar mesmo, bem-vindo ao jogo da forca. Aqui, a gente vai inicializar as letras acertadas. Então, por exemplo, se nossa palavra conter 4 caracteres, por exemplo, o João contém, né, quatro palavras, quer dizer, 4 letras. Então vai conter aqui 4 espaçozinhos desses, para a pessoa já conseguir visualizar, a gente nem informar, a pessoa já conseguir visualizar que a palavra que ela está procurando, o nome da pessoa que ela está procurando, contém 4 caracteres, certo? Aí aqui o pedido de chute é mesmo só a gente perguntando qual a letra, qual é a tentativa que você vai tentar para descobrir a palavra, certo? Então vai muito aí da tentativa e erro. Aí aqui a gente faz a solicitação da palavra, aí ele vai dar o chute, né, dele, dar a dica dele e tal. E a gente vai verificando se ele está acertando ou não, se realmente aquela letra que ele falou contém na nossa palavra ou não. Aí aqui mesmo é só para marcar quando a gente chama essa função aqui para marcar quando ele acertar, né? Para a gente poder contabilizar e saber que ele conseguiu acertar aquela palavra e que está faltando, conseguiu acertar aquela letra e também saber qual é a quantidade que está faltando, certo? E da mesma forma que a gente consegue verificar se ele errou, se ele tiver errado, a gente já vai descontar uma tentativa dele para o jogo ter um fim, né? Porque senão a pessoa iria tentar todos as letras do alfabeto até conseguir adivinhar a palavra, então não teria graça o jogo, né? Então a gente estabelece aí uma quantidade X de tentativas para a pessoa conseguir acertar a palavra, certo? Aí aqui, essas partes mais ilustrativas, né, eu já peguei pronto, peguei da internet mesmo, para não ter tanto trabalho, né? E também para o jogo ficar um pouquinho mais divertido, né? A pessoa conseguir visualizar ali, não printar só a palavra, parabéns, você ganha, printa lá um troféuzinho para ficar bonitinho e tal.
Da mesma forma, quando ele erra, a gente vai imprimir qual era a palavra, certo? Pra ele, que não é para acabar ali a conexão, né, e tal, e ele tentou, chegou no final e não sabe qual é a palavra. A gente printa a palavra também, ó. A palavra era, aí especifica a palavra, coloca uma caveirinha aqui dizendo que ele morreu, né, naquela partida do jogo e tal. E aqui já é a parte legal, porque tipo a gente vai desenhar a forca em si. Porque a cada tentativa que ele for errando, vai criando ali a cabeça, o braço, a perna, o tronco do nosso bonequinho, né? Até enforcar ele. Então a gente vai fazendo isso. Aí é através das tentativas aqui, como eu tinha falado, a gente dá 7 tentativas. Então, quando ele já esgotar a sexta ali, for para a sétima, já a última, se ele errar, morreu, certo? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E aqui já é a nossa parte do jogo, né? Da jogabilidade que a gente vai colocar na ordem, tudo certinho, e vai chamando as funções que a gente já criou lá em cima. Então, primeiramente no jogo a gente faz o que? A gente imprime a mensagem de abertura, que é bem-vindo ao jogo, depois dá a dica, para a pessoa começar o jogo sabendo qual é a dica, né? Aqui a gente vai chamar a nossa palavra secreta, né? Que ele vai retornar a palavra secreta que veio lá do servidor para a gente poder estar trabalhando com ela aqui. É, não printando nem nada do tipo, sabendo ela especificamente, mas a gente já vai trabalhar com ela. Olhando a quantidade de caracteres, verificando se a pessoa, a tentativa da pessoa, a letra que ela tentou, contém na nossa palavra, certo? E tudo mais. Aí a cada tentativa vai ser printado as letras que ela acertou, certo? É inicializado com aqueles tracinhos, certo? Por exemplo, o exemplo do João que eu dei, é inicializado com 4 tracinhos. A cada palavra que ela acertar, a gente já substitui no local devido daquela palavra, quer dizer, daquela letra, pela letra correta. Então, sempre a gente está aqui printando as palavras acertadas. Aí aqui a gente já faz a solicitação do chute, porque primeiramente a gente inicializa com os tracinhos. Aí a pessoa dá o chute, se ela acertar, quando for printar aqui novamente, já vai substituir pelo chute certo dela. Se ela errar, mantém da mesma forma. E aqui a lógicazinha pra gente verificar no final se já completou a palavra ou não, certo? Daqui eu não vou me aprofundar muito, mas é mesmo mais nessa lógica, para falar se a pessoa já completou e concluiu a palavra ou não. Por isso que a gente tem aqui, deixa eu ver. Aqui é a lógica das 7 tentativas, certo? Ele só vai se enforcar quando ele completar a quantidade de erros que é 7, certo? Então, ele pode tentar ali, por exemplo, dependendo do tamanho da palavra, ele utilizou 10 tentativas. Mas se dessas 10 tentativas ele tiver errado 7, ele já se enforcou, certo? Já que ele vai acertar quando esse tracinho, certo? Não tiver mais esses tracinhos nas letras acertadas. Então a gente vai saber que ele acertou a palavra quando não tiver mais nenhum tracinho em aberto. Então, ele utilizou, não utilizou no caso, né, todas as suas 7 tentativas, ou seja, ele não errou 7 vezes e não contém mais nenhum tracinho em aberto. Então, isso já configura como ele tem acertado. E aqui a gente printa as palavras acertadas novamente, que é aquele ciclo, né? Inicializa com os tracinhos e finaliza aqui com elas já substituídas, caso ele tenha acertado. E aqui a gente imprime a mensagem do vencedor, né? Que é aquele troféuzinho. Aqui a gente imprime a caveirinha, que é a mensagem do perdedor. E aqui a gente faz chamar daquela... É mais uma função que está presente no nosso servidor, que é aquela do resultado do jogo, que a gente vai printar no servidor se o cliente acertou. A gente printa lá, o cliente acertou a palavra e depois encerra a conexão do cliente com o servidor, porque já finalizou o jogo, né? Não tem porquê ele está tentando novamente acertar uma palavra que ele já acertou. E da mesma forma aqui, se ele errar, a gente já finaliza, certo? Agora aqui mostrar o código em execução, certo? O mais interessante desse algoritmo em si é mesmo só a lógica por trás e também a forma como a gente utilizou o RPC, porque a forma como a gente utilizou o RPC foi bem simples, mas ele se torna bem mais agradável de se trabalhar, certo? Porque aqui eu utilizei só mesmo para informar, o servidor está informando qual é a dica de palavra, está informando a palavra em si, que eu optei por manter ele no servidor,
E também está dando ali só um sprint final relacionado com se o cliente acertou a palavra ou errou a palavra, certo? Não, não, não me abstrair mais para fazer mais nada assim relacionado a essa conexão RPC. Mas eu acredito que já tenha atendido aí as expectativas e que tenha dado para ter uma noção de como é que cria o servidor RPC e de como é que utiliza. E também uma parte das suas funcionalidades. Aí agora que eu vou colocar para executar, é, deixa eu ver, nessa primeira parte aqui eu vou estar, nesse primeiro terminal, eu vou estar executando o meu servidor, certo? Aí aqui já informa, ó, servidor ligado. Não tem nenhuma conexão, mas o servidor está ligado escutando. Aqui na minha parte de baixo, eu vou estar ligando o cliente. Pronto, ó. A partir do momento que eu chamo a função cliente, ela já se conecta ao servidor. Então já aparecem essas duas linhas aqui, certo? Da conexão. E aqui no nosso jogo, já aparece a mensagem inicial. Bem-vindo ao jogo da forca, dá a dica de palavra, nome de pessoa. E já dá também aqui a palavra em si, mas só que ela está escondida, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente quer o nome de uma pessoa que tenha 8 espaços, certo? 8 letras, 8 caracteres. Aí como é o nome de uma pessoa, eu vou fingir aqui que eu não sei qual é a palavra, então a gente vai pela lógica, né? Vai primeiro pelo alfabeto. Vai tentando encontrar as primeiras letras do alfabeto. Aí, por exemplo, pelo A. Pois bem, ó. Aqui a letra A a gente já contém, já fez a substituição. Então lá na quinta casa tem a letra A letra E. Tem também a letra E, ó, na segunda. A letra I. Não tem a letra I, ó. Eu já errei, já estou apenas com 6 tentativas. E já criou a cabeça aqui do nosso corpo, né? Do indivíduo que vai ser enforcado no jogo. Pronto, então a gente já sabe que não tem a letra I. Por exemplo, agora a letra O. Deixa eu ver. Pronto, já tem, ó. Duas letras O, já tá facilitando pra gente. A letra U. Não tem. Letra U. Aí a gente continua tentando. Coloca o N. Ó, já contém a letra N. Coloca um R. Tem um R. Coloca o D. Ó, já tem a letra D, ó. Já dá pra gente ter noção de que palavra é, né? Qual a dica? É o nome de uma pessoa. Então a gente finaliza aqui, ó, com L. Aí já aparece a mensagem aqui, ó. Parabéns, você encontrou todas as letras formando a palavra Leonardo, certo? Que é o meu colega aí que ajudou a fazer o trabalho, certo? Fizemos em dupla. E aqui, palavra Leonardo, parabéns, você ganhou. Já aparece o troféuzinho. Aí, por exemplo, a gente, na possibilidade da pessoa não conseguir acertar, certo? Então a gente já... Pronto. Ah, e também mostrar aqui a parte do servidor, ó. O cliente acertou a palavra. Ó, realmente a gente acertou e já mandou a mensagem e o servidor printou, dizendo que acertou e que finalizou a conexão. Então realmente aqui finalizou a conexão e já encerrou o cliente. Mas o servidor está ligado. O servidor permanece ligado. Se eu tentar me conectar novamente, ó, cliente, ó, o servidor já me aceitou. A partir do momento que eu me conectei aqui, o servidor já me aceitou. Aqui na possibilidade de eu errar a palavra, então, por exemplo, eu vou colocar aí letras avulsas. Deixa eu ver. Ó, aí. Deixa eu ver. Aí já apareceu aqui, ó. Poxa, você foi enforcado. A palavra é Leonardo, certo? Já dá a dica já fala a palavra que eu errei e finaliza o jogo. E já printa lá no servidor, ó. O cliente errou a palavra, fechando a conexão. Já finalizou a conexão, tanto é que eu não consigo mais passar nada aqui, certo? O interessante da conexão RPC é que eu posso me conectar com clientes simultâneos. Então o cliente vai ter acesso ao código do servidor com seu código local e vai, por exemplo, duas, três pessoas estar conseguindo jogar o jogo simultaneamente, certo? Contanto que elas não saibam a palavra, né, pra ter graça, né, pra ter o ânimo aí de jogar.
Aí, por exemplo, aqui eu tô rodando o jogo aqui nesse terminal. Aí eu tô jogando aqui L e tal, ó. Aí, por exemplo, outra pessoa quer se conectar. Vou colocar aqui. Hum, Pronto. Aqui o meu servidor ele já indicou. O meu servidor. Deixa eu só colocar aqui o servidor novamente. Fiz sumir mesmo. Pronto. O meu servidor aqui ele já indicou que tem mais uma pessoa conectada, mas isso não vai interferir na jogabilidade de ninguém, certo? Por exemplo, nesse novo que eu coloquei, eu posso ir jogando, colocar o O, colocar um R, certo? Vou jogando aí até acertar. Da mesma forma desse primeiro aqui que eu inicializei, colocar um A, colocar um E, certo? Aí a pessoa vai jogando aí e até encontrar a palavra, certo? Pois bem, pessoal, eu acredito que no mais, eu acredito que já deu para ter uma noção aí de como é essa conexão RPC, cliente-servidor, de como é que a gente consegue fazer essa interação entre os dois, como é que dá para também fazer a criação do servidor, o que é que precisa importar, as funcionalidades assim um pouco principais, certo? Claro que se a gente fosse aprofundar na documentação, dá para brincar bastante aí, fazer vários algoritmos bem diferentes, certo? E no mais é isso, obrigado, tchau.